Oi, oi, minhas deusas, boa noite para quem está assistindo em casa. Né, hoje eu estou viajando, vim passar as festas juninas no interior aqui de Pernambuco, e aí estou com fundo. Olha que bonito, nevando em Pernambuco. Larissa já estava tirando onda que hoje eu estou nevando. À vontade, um frio, né? Só que não. Agradeço muito pela presença de vocês hoje para a gente conversar, né, trabalharmos a continuidade desse conto, já que nós combinamos de fazer esse capítulo em duas partes, ao invés de uma só, já que ele é tão importante, né, tão complexo. E dando continuidade, né, ao nosso estudo, a gente trabalhou então o conto, né, La Llorona, que é o capítulo, o conto base do capítulo, né, e esse é um capítulo todo que trabalha energia criativa. Então, no encontro anterior, do começo do mês, a gente conversou sobre isso, sobre o quanto às vezes o nosso rio está poluído, sobre esses aspectos, né, do ânimos, o quanto às vezes a gente está lidando com questões que são tóxicas, né, para o nosso cérebro, para os nossos sonhos, o quanto às vezes a gente está jogando os nossos filhos no rio abaixo, né, para que se afoguem, né, e o que são esses filhos? São as nossas criações, os nossos sonhos, as nossas ideias, a gente faz um curso, estuda e não coloca em prática, né, a gente tem uma ideia, quer fazer um artesanato, quer fazer um movimento, e não faz, e não executa, ou esconde, né, e não colocamos criações para o mundo. Ou então a gente vai matando esses sonhos, que é exatamente ela colocar, né, os filhos para se afogarem, ela matar os filhos no rio. Só que tudo isso também faz parte de uma grande construção que faz com que as mulheres não tenham permissão para dar vida aos seus sonhos e desejos, né? Com que as mulheres não tenham essa permissão. E isso faz com que a gente acabe repudiando, sendo absurdamente críticas, né? Buscando uma performance exaustiva, né? Buscando uma expressão que não é conectada à nossa essência, né? E tudo isso faz parte desse sistema, né? Que acaba trazendo aí essa síndrome das arpias, de estar sempre destruindo, sujando tudo que a gente tenta criar. Né? E aí, qual é a solução para isso, então? A solução para tudo isso é a gente limpar o nosso rio da criação, é tirar tudo aquilo que está de tóxico do nosso rio da criação. Só que aí, quando a gente começa a trabalhar sobre a limpeza desse rio, sobre dar voz aos nossos sonhos, e aí a gente volta para os capítulos anteriores, vestir a nossa pele de foca com mais frequência, né, retornar ao lar da alma, pegar o barba azul assim pela barba, botar para fora, cravar a mão na barba do Barba Azul, assim, botar para lá, expulsar ele, colocar ele, né, para as camadas profundas, não deixar ele ter voz e vez. Só que quando a gente começa a trabalhar tudo isso, a gente também começa a tentar entender, num processo tão tóxico, o que realmente são os nossos sonhos. Porque às vezes a mulher está com esse rio, essa energia criativa tão poluída e está já num estado assim de tanta falta de conexão com os seus próprios sonhos, que acaba sendo difícil entender o que é essência e o que é apenas mais uma projeção. Então, às vezes está tão cansada e acaba dedicando tanta energia, mas aí acaba colocando essa energia em coisas que não geram vida, né, em sonhos e projetos, e agora eu vou ser dona de mim, eu vou fazer o que eu quiser, e eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim. Só que são movimentos que não levam a lugar nenhum, né? São movimentos que vão forçando, que cobram mais atenção, mais energia, mas ainda não estão conectados à essência, né? E aí a mulher às vezes acaba perdendo tanto tempo nesse movimento incessante de criar algo, de fazer algo, de resolver a própria vida, de tentar encontrar uma solução, de dar um jeito, que ela acaba também ficando muito cansada. Muito cansada. A energia vital ela esvai, e aí é aquele cansaço que dormir não resolve, né? Porque é realmente um esgotamento de energia vital, é um torpor de alma. E aí, esse torpor de alma, ele é realmente muito perigoso, né? É quando a gente vai para outros contos que a gente também já trabalhou, que aí trazem uma abordagem um pouco mais grave, né? Como esse torpor levar a vícios, como os sapatinhos vermelhos, né? Esse torpor, ele acabar conduzindo a estruturas um pouco mais pesadas. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? Como identificar esse sonho legítimo, que é o nosso fósforo,
né? O que fazer com essas pequena fagulha de desejo que a nossa alma tem e descansar, que é o Cabelinho de Ouro, certo? São 2 contos bem pequenininhos, e aí eu quero abrir espaço para a gente conversar sobre isso, como vocês se identificam. E aí, então, a gente lê um e depois a gente dá uma pausa e trabalha o outro. Pode ser assim? Vocês chegaram, quem conseguiu ler o livro, o que sentiu, o que se identificou, né, nesses 2 contos, quiser falar do conto anterior também, do La Chorona, né, para quem não estava, então o que vocês sentiram, o que fez sentido, não leu, não deu tempo, conta para mim. Alguém quer falar? Eu li o La Chorona, né? A gente já tinha trabalhado ele naquele grupo que a gente faz reunião, né? Do Encontro da Lua. Ele é um conto que me pega muito, né? A gente já debateu várias facetas dele. Eu não pude estar presente na reunião que ele foi trabalhado. E aí eu li, né, novamente ele. Ele é muito forte, né? E com essa nova interpretação bem diferente das que eu já tinha tido antes. Esse livro ele traz essa possibilidade, né? Conforme o nível de despertar, né, da gente, a leitura dele é diferente. Parece que é um novo livro. Eu sinto isso. A sensação que eu tenho quando eu leio um conto depois de um tempo é que é outro conto. Eu enxergo outras coisas. Assim, dessa vez eu foquei muito nisso não só da tristeza, do pesar, da dor dela, né? Porque o conto não chama a chorona à toa, né? Coitada. E você vê, né, o quanto a gente se afasta, obviamente, da nossa essência, da nossa criatividade, dos nossos frutos, também da questão da água, né, da importância da água e o que seria essa água para a gente, para nossa alma, para nossa criação, né, a importância da pureza dessa água para a gente enxergar, né, esses frutos da gente, para a gente poder localizar. Então, me veio várias coisas assim da importância da meditação, da importância do reencontro consigo mesmo, da importância da manutenção de uma mente sã, para que a gente possa, de fato, se encontrar com esses frutos da nossa criatividade genuína, da nossa feminilidade, do nosso espaço de ser, né, quem somos. Realmente ser quem somos. E aí, voltando um pouco mais ainda na questão também da pele de foca, né? É conseguir estar de fato vestindo a pele de foca nesse ambiente que é a nossa morada da alma também. E o conto seguinte, que é a Minha dos Fósforos, né? É pesado, né? Vocês viram a arte que eu fiz? Você viu a arte que eu fiz da Menina dos Fósforos? Esses prompts são a coisa mais linda que eu adoro fazer. Essa da Menina dos Fósforos é a imagem que eu tenho dela, né? Eu desenhei bem, é aquilo ali que eu imagino quando eu leio o conto, né? Dá uma dó, porque é uma criança, né? Você sempre coloca um pouco nisso, e aí acho que a questão da criança é talvez a imaturidade daquela alma, né? A imaturidade daquela alma de enxergar o que era falso, o que é verdadeiro, e que oportunidades que ela perdeu de estar ali naquele momento. E assim, dos contos, assim, esses 2 são os que mais me marcam realmente. Perfeito, vamos falar sobre isso também. Exatamente o fato de ser uma criança, né? Quantas vezes os contos estão trazendo crianças? Então, o Sapatinho Vermelho é uma criança, Vasalise é uma criança, né? E tudo isso tem um aspecto arquetípico, né? Fala, Deusa, pode falar. Eu eu lembrava desse conto e eu fui conferir agora, né? Que era A Pequena Vendedora de Fósforos. Ele é um livrinho, né? Um conto do Anderson, acho que dos irmãos Anderson. Então, assim, e sempre me incomodava, né? Porque tem uma coisa do frio que eu não me identifico, né? E tem uma coisa dela ficar oferecendo, assim. Então, aquilo sempre me doeu. Sempre foi um livro que eu nunca levei para a sala de aula, porque, né, quando estava professora da educação básica, o Patinho Feio eu levava, mas esse não.
porque tinha essa coisa da morte, né? E assim, e nunca vi por esse lado arquetípico, mas essa coisa dela oferecer e ninguém comprar, sabe? Ela era como se ela estivesse num deserto, mas no frio. Então, para mim foi bem inquietante. Depois eu fui ler, né, os comentários da Clarissa e me pegou mesmo essa questão de comunidade. Mas acho que você vai comentar depois, né? Agora é só o conto. É isso que me tocou dessa vez, sabe? O deserto no frio, o abandono, né? Essa coisa de você acender para se aquecer, uma inocência meio, não é burra, né? Mas é uma inocência, assim, tipo, sei lá, não direcionada, sabe? Você tem um fósforo e aí você traz essa análise de que é uma fagulha, né? É bonito isso. E de que a luz uma coisa bonita de dizer da mulher, né? Porque a gente dá a luz, e não é só a luz a uma criança, né? Mas a uma ideia, a um projeto, a uma comunidade, a isso aqui, esse projeto. Então, eu acho, eu fiquei bem mexida, viu? Eu estava lendo numa cafeteria, foi tenso. Eu não li a segunda parte, porque eu achei que hoje era só os fósforos. Mas sigamos. Perfeito, realmente. Então, é como a Larissa tinha falado, né? Esse conto, o livro, na verdade, ele é um livro iniciático. Então, é um livro oculto, né? Um livro que quanto mais a gente acessa a consciência, mais lê e leva um tapa de outro lugar. Se diz, esse conto eu já entendo tudo dele. Aí você lê de novo, o tapa bate de outro canto. Né? Então, às vezes a gente lê e vai bater muito a questão dos fósforos. Já você bateu a comunidade. Poxa, ninguém ajudou, ninguém comprou um fósforo, essa menina poderia ter sido salva, né? E é o mesmo pensamento que vocês tiveram no conto dos sapatinhos vermelhos. Por que que o anjo não ajudou? Né? Poxa vida, é o anjo foi amaldiçoou ela por cima, ela já estava sofrendo com os sapatos vermelhos que ela não dançava sem parar e não conseguia tirar. E o anjo amaldiçoou a menina, né? Então, ninguém ajuda, ninguém faz esse movimento, né? Isso tudo faz parte de uma construção, né, da parte psicológica mesmo, porque se a gente não tiver ferramentas que deem suporte à manifestação do self, não tem como fazer isso, você não tem nada que ajude a expressar essa essência. Então, não existem outras ferramentas mesmo, né? Não existem, ninguém salva, porque não tem os outros arquétipos presentes ali, a gente não tem as outras estruturas psíquicas. Às vezes essa pessoa ela não tem uma estrutura que vem ancestral, não é familiar, não tem uma estrutura social, é uma pessoa que vem de um meio, né, às vezes carente, e aí tudo isso vai drenando, né? E no final das contas, ninguém ajuda, né? Ninguém ajuda a alimentar os sonhos, né, no nosso caso, né, dessa mulher. Né? Então tem esse aspecto. Mais alguém quer comentar o que percebeu do conto? Podemos ler? Um Alguém capítulo, quer ler? Aline. Pode falar, querida. Que saudade de você, viu, Deusa? Oi, amor. Qual é o capítulo? Deixa eu pegar aqui. Também, saudade de você. É o quê? O 10, gente? É o 10, hein? Pelo que eu vi vocês falando, imaginei que fosse o 10 mesmo. Hoje eu tô com vocês, mas aí eu tô sem o livro. Eu tô Uhum. viajando e eu tava lendo, esperando o horário do livro, o horário do meu carro. Aí eu deixei em cima da mesa. Uhum. Mas esses contos eu sou bem tenho muita familiaridade, a gente vai conversando. Alguém quer ler? Menininha dos Fósforos? Eu posso ler. Tô só pegando Gratidão. a página aqui, ó, para não perder. Aqui. Por favor. A menininha dos fósforos. Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe e que morava na Floresta Negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por meio penny, que podiam ser vendidos na rua por um penny inteiro. Se ela vendesse os fósforos em quantidade suficiente, poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia água na floresta e ali dormir com as únicas roupas que possuía.
Chegou o vento e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela. Mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção a ela. Por isso, uma noite, ela se sentou dizendo para si mesma que tinha fósforos e que poderia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos nem lenha. Resolveu acender os fósforos assim mesmo. Ela se sentou com as pernas esticadas para frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareciam por completo. O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala, uma linda sala, com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhado em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. Ela se aconchegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogão se apagou e ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos do seu rosto retiniam. E assim ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada, e ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala, por trás da parede, havia uma toalha alvíssima sobre a mesa, e ali na mesa havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabara de ser preparado, e exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abria caminho pelo seu corpo, pelo seu torso e pelos seus braços com formigamento e ardência. E por isso ela acendeu o terceiro fósforo. Na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de Natal, com uma belíssima decoração de velas brancas, babados de renda maravilhosos, enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto desta árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu em cima. Uma estrela atravessou brilhante o céu e ela lembrou de sua mãe lhe ter dito que, quando morre uma alma, uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó, tão carinhosa e delicada, e a menina se sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina acendia cada vez mais fósforos para manter a avó consigo. Cada vez mais fósforos para mantê-la consigo. Cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta. Que forte, né? Que forte. Obrigada, Deusa. Esse conto, ele vai aprofundando, né, na ilusão. Então, eu não fui pausando a leitura de Larissa, porque ele em si é uma construção só. A gente não tem aqueles 50 milhões de camadas feito patinho feio, né? Em que aí a fazenda, aí segundo lago, aí encontra um gato e a galinha vesga, né? Então, a Menininha dos Fósforos, ela é uma estrutura tanto que é um conto secundário, né? O conto principal é La Chorona. E a grande consciência aqui né? A gente tem alguns elementos muito importantes que a gente precisa analisar ao olhar essa parte do capítulo. Primeiro, o frio, né? Então, quais são os ambientes em que a nossa alma está passando frio, um frio congelante, né? Quais pilares, quais momentos, quais fases da nossa vida em que, na verdade, nós estamos tremendo de frio. Segundo, a necessidade de se aquecer. Então, ao invés dela pegar os fósforos, catar gravetos e tentar fazer um foguinho, ela pensa em vender os fósforos.
Então, ela não tentou gravetos, ela não tentou catar qualquer coisa, folha seca, qualquer coisa que pudesse fazer um foguinho. O pensamento dela é em vender a única fonte de calor que ela tinha, seus fósforos, na ilusão de que vender esses fósforos faria com que ela se aquecesse, porque ela ia juntar mais dinheiro, e aí com esse dinheiro, então, ela ia poder fazer mais alguma coisa, se ela vendesse cada fósforo a não sei o quê. Então, ela cria toda uma distorção em cima da única fonte de calor dela. E terceiro, que não impedir o avanço dessa ilusão mortífera termina nela sendo congelada, né? E o que é a mulher congelada? A mulher congelada é exatamente aquele estágio em que o torpor se instalou, né? Em que a mulher fica petrificada, já não sente mais nada, né? Claro que evolui também para, né, os casos mais graves, mas a princípio, antes que se torne assim tão grave ao ponto de acontecer uma intervenção, né, na própria vida, essa mulher ela está num estado de torpor profundo, né? Ela já não sente mais nada, né? Tem até uma música do cantor chamado João, que eu gosto muito, que ele diz que ele fala sobre um momento assim, e a amiga dele diz assim, não é que eu me sinta mal, eu só não sinto nada, né? Então, isso é estar congelada. Já não tem mais reação, já não tem mais instinto de fuga, já não, congelou, né? E aí, nesse estado, o movimento de aquecimento, ele realmente é a base de grande esforço, né? É uma luta muito grande, né? Então, o que a gente começa lá do comecinho? Não tinha nem mãe nem pai, né? Então, a gente vê que situação tão delicada para essa criança. Então, quais partes nossas estão sem mãe, sem pai? Porque não é para essa criança estar buscando graveta, é para essa criança estar sendo aquecida por um adulto. Né? Quais os nossos sonhos? Quais as nossas vontades? Né? Quais os nossos desejos maiores que estão soltos, abandonados, órfãos de atenção, de presença, de recursos? Tá tudo órfão. Né? Às vezes eu estou com sonhos órfãos no meu pilar intelectual. Eu tinha tanta vontade de fazer um curso de, sei lá, fotografia. Às vezes eu tenho sonhos órfãos com a minha saúde, às vezes eu tenho desejos órfãos no meu seio familiar. Então, onde eu estou com energias que estão sem pai nem mãe? Nada cuida, nada nutre, nada coloca para o mundo, né? Nada empurra. Sabe aquela presença pai, assim, vá que eu estou olhando, aquela presença mãe, se cair, mamãe protege? Com quais partes nossas estão sem esse cuidado? Às vezes a gente está esperando que esse cuidado venha de fora. Que alguém vai chegar para você e vai dizer, calma, eu acredito que vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. E até que isso aconteça, a menininha fica perambulando pelo frio. Como se alguém fosse olhar para ela, ter um amor por ela, adotá-la e levar para casa para dar a ela o banquete que a ilusão dela pede. Então, o instinto selvagem dela, o la-loba dela, está adormecido, ela não tenta salvar a própria vida. Ela não reage contra, né, esse gelo que está prestes a matá-la. Ela não tem reação, ela não luta. Porque ela está presa numa ilusão. Então, esse é um ponto muito importante. Quais ilusões avassaladoras estão presentes no meu campo hoje? E aí a gente vem naquela consciência dos quandos, dos sis, dos porquês, mas é os outros, o sistema. Claro, existem multifatores, né? Não é energia de cocriação, você não é o todo, né? Você não é a fonte. Mas o quanto você está colocando para fora as questões que precisam ser resolvidas dentro. Porque enquanto você não acessar o ponto de virada, exatamente aquele momento em que ela levanta e vai procurar graveto, não vai resolver. O meu problema não é que ninguém me ajuda, o meu problema é que eu não tenho coragem de meter a cara. Eu fico querendo que alguém venha fazer comigo e meter a cara comigo. Eu quero que alguém me ajude, eu quero que alguém segure na minha mão e diga bora, porque eu não tenho coragem de ir sozinha. Eu quero que alguém me ensine, porque eu não quero me colocar no papel de aprendiz de algo novo nessa altura da minha vida.
Então, quantas vezes, várias frases a gente pode trazer que, na verdade, a gente está colocando para os outros questões que são íntimas. E cujo movimento precisa ser feito pela menininha, não tem para onde. E, às vezes, né, isso é uma consciência dolorosa. De repente, você parar e observar que existem questões na sua vida que, se você não levantar, se mexer e mudar tudo, vai dar em nada. Que ninguém vai vir te ajudar a te salvar, te proteger, te bancar, te resolver. Dói. Por que que esse conto ele vem nessa parte do livro? Porque para você chegar na menininha dos fósforos, já precisa estar com a loba, já precisa ter fortalecido o self, já precisa ter se liberado da necessidade de pertencimento do patinho feio e descoberto que você é um cisne. Porque se isso tudo estiver bloqueado ainda, você simplesmente ganhou o livro agora, abriu nesse capítulo e leu, não tem força psíquica para ir procurar fogo. Faz sentido? E a pele de foca, né? Que tem que aprender a ir para dentro e se resguardar. A pele de foca vai fazer com que você não risque fósforo. Oi, Deusa, bem-vinda. A pele de foca vai fazer com que você não risque fósforos, que aí esse é o ponto. Então, o gelo é esse aspecto que a gente entende. Quando a gente vai trabalhar, então, o fósforo, o que que ele representa? Essas ilusões consoladoras. Ai, hoje eu trabalhei tanto, foi tão bom, eu fiz tanta coisa. Ai, eu adoro trabalhar. Te leva aonde? Você trabalhou em quê? Seu aluguel está chegando agora, final do mês, começo do mês. E você passou a semana inteira trabalhando em algo que não contribui no pagamento do seu aluguel, que não leva a lugar nenhum, que não te dá um resultado prático. Nos caminhos do Estélio, eu trabalho muito essa questão da gente aterrar, de bora, de vamos. Não adianta, eu quero fazer isso, mas não fez algo que contribui. Eu quero emagrecer, mas não vai para academia. Eu quero passar no concurso, mas não para estudar. Não adianta. Ah, mas aí eu fiz várias coisas. E o que que literalmente leva de A para B? Isso é fósforo, porque a gente vai gastando a nossa energia vital e vai precisando, né, ficar o cabelinho de ouro aí. Próximo conto. Vai riscando fósforo e vai gastando a energia vital, aquela fagulha, porque o que acontece? Já está frio, já está cansada, ou seja, o meio não está favorável. Está preocupada com alguma coisa, o relacionamento não está legal, o meio não está favorável. Aí já está frio. E ainda a pouca energia que sobra, você não coloca em algo que dê um resultado preciso, não adianta. Tem um trecho do livro que ela fala assim: acorde, levante-se, não importa a que custo, descubra um lugar quente. Esse é o grito que tem que estar ecoando em todas nós com a loba ativada. Em qual dos meus 8 pilares, provavelmente porque está com nota baixa, eu estou sustentando ilusões? Acorde, levante e procure um lugar quente. Que é o que a avó dela deveria ter dito, que é como a avó dela deveria ter se comportado. E aí mostra, né, que o self ancestral também está imaturo. Provavelmente porque é uma mãe sem mãe. Ela teve uma mãe sem mãe. Então, ela é órfã, não teve mãe, a mãe não iniciou ela, o self ancestral não tem referência. Então, esse é um olhar muito firme, né? É um olhar muito severo em relação à sua própria vida. Essa parte bonitinha do livro já passou, agora daqui para frente vai ser só consciência. Não adianta dizer, ai, eu estou indo para a cachoeira e estou meditando todos os dias, né? E eu acordo, não, ou então eu acordo, trabalho, treino, né? O que que o self profundo está pedindo?
O que o seu self profundo está pedindo? Você está com ilusões yin ou com ilusões yang? De todo modo, é só ilusão. Trabalha, 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 trabalha para algo que não rende. Na verdade, te drena. Porque aí você fica tão cansada, mas tão cansada, que aí é tão legal ficar tão cansada, porque aí você não tem tempo e energia mental para parar para olhar a sua própria vida e fazer o que tem que ser feito, porque você está cansada de tanto trabalhar. E aí o sistema diz, trabalhar é bom, muito bem, estou orgulhoso de você trabalhar. E aí você continua presa na rodinha do hamster. Ou então mergulha, 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 terapia, 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 não vai pra vida. Ah, tem 300 formações, mas não fala pra ninguém que tem terapia. Faz meditação todo dia, mas não bota um plano de ação. Ah, vou pra yoga aliar meus chakras. Certo, massa, ótimo, perfeito. Amo yoga. E depois? Dentro, fora, em cima, embaixo. Leis herméticas. Se eu fico só dentro, é fuga. São ilusões. Então, a coragem de romper com esse padrão e se aquecer. Se aquecer. Porque muitas vezes o nosso rio, a barra do rio está poluído de tanta criação inútil. Tanta criação inútil. Aquela mulher, sabe, que, como diz aqui no Nordeste, sabe, inventadeira de coisa. Ser inventadeira de coisa é ótimo. Eu sou super inventadeira de coisa. Desde que exista um alinhamento. Senão é a mulher que tudo começa e nada termina. Que tudo inventa e nada leva a lugar nenhum. E aí o que acontece quando essa mulher faz isso? As pessoas deixam de apoiar os movimentos dela, que é ninguém comprar o fósforo. Ninguém compra o fósforo da menininha. Então, trazer essa consciência de que o movimento de ilusão tem que ser, de desilusão tem que ser feito, ele é muito importante. E às vezes ele vai dar de cara com uma realidade terrível. A ilusão consoladora de estar vendo o banquete é muito mais agradável do que parar e entender que ela é uma órfã maltrapilha no frio quase congelante. Mas se ela não encarar a realidade, a verdade, como está se apresentando, não como é, porque tudo é a verdade e nada é a verdade, mas se ela não encarar a verdade como está se apresentando, ela não tem poder para mudar essa realidade. Olhem suas rodas da vida com bastante coerência, sem aumentar o crítico, sem ir para o trauma e drama. Olha para a roda da vida, enxerga bem essa roda da vida e entende que cada ponto daquele tem ilusão sendo sustentada. Faz sentido? Muita coisa. Muita coisa. Quando você fala dessa parte que você falou da ilusão, né? Me veio várias e várias e várias situações de ilusão que a gente veio trabalhando há muitos anos e das quais eu consegui enxergar, né? Agora, assim, parece que você estava falando e elas começaram a brotar aqui na minha cabeça, não no aspecto da culpa, mas da consciência mesmo, sabe? E das que eu ainda sustento muitas questões. Essa do trabalho, então, nossa, trabalhei muito. Quantas vezes eu falo pra você, nossa, trabalhei muito, comecei a trabalhar 8 horas da manhã, 10 horas da noite eu não tinha terminado. Eu não falo isso, eu falo com um pinto de uma pintinha de orgulho, mas com mais cansaço. Me drena muito. Eu já não consigo mais enxergar isso como, ai, nossa, como uma coisa maravilhosa, como ela produz, como na minha família é muito assim, né? A produção, né?
de bens, a produção de trabalho propriamente dito, a valorização do trabalho pelo terceiro, não é nem só por ti, não é eu achar que meu trabalho é um bom. Quando o meu trabalho é valorizado por outras pessoas, a minha família solta fogo. Então, eu fui criada nessa estrutura, essa matrix né, compulsão por só tem valor quem trabalha, só tem valor quem trabalha. O ócio criativo é pior ainda. Então, a Aline sabe que eu estou essa semana de férias, eu estou literalmente numa pausa, aproveitando para tentar drenar, tirar essas coisas de mim, que é para. Então, foi por isso que eu consegui fazer as leituras, foi por isso que eu consegui entrar mais nisso e tentar focar em manter uma coisa sustentável. Tem que trabalhar, isso paga as contas, não tem jeito, mas também não adianta me cercar de só trabalhar, achando que isso vai me ajudar quando claramente desequilibra todos os outros pilares da minha vida. Então, pega bastante. Ah, oh, Deus. E faz parte esse processo de consciência, porque ela vai riscando cada vez mais fósforos. Então, a gente trabalha, aí percebe que já é julho, e vários projetos que você tinha para esse ano, você não fez porque não teve tempo. Aí o que a gente faz? Levanta e diz: o que eu estou fazendo da minha vida? Não, risca outro fósforo. Tá. Aí trabalha, aí inventa outra coisa, aí faz outro negócio. E aí ela vai riscando fósforo em cima de fósforo, cada vez que o fósforo apaga, a realidade volta. O fósforo apaga, a realidade volta. Então, é uma névoa. Você fica na ilusão de que tem algo acontecendo, só que na verdade não está acontecendo nada. Né? E isso, gente, em muitos aspectos. Essa ilusão, esse fósforo, às vezes é a farra da balada. Eu trabalho muito, mas no final de semana eu saio com as minhas amigas e me acabo. Fósforo. E eu trabalho muito, mas tem vários amores. Quando eu quero descansar, vou trocando de cama por cama, sem presença e sem conexão. Então, são pequenos goles, né? E aí conversa muito com a menininha do esporte, com a sapatinho vermelho, que é torpor. São pequenos goles que vão levando a uma necessidade cada vez maior de riscar mais fósforos. Até que chega um ponto em que ela está riscando um fósforo atrás do outro até acabar a caixinha de fósforos inteira. Ela começa riscando um, e depois ela está riscando todos. E aí a gente já tem os padrões de vícios. É o workaholic, né, são os vícios, né, entorpecentes, porque precisa de alguma maneira fugir da realidade. Mas alguém quer falar? Eu estava pensando aqui que assim, quando a gente também para de riscar fósforo à toa, né? Igual como exemplo, né? Hoje eu tenho mais demandas, então eu não posso riscar fósforo à toa, porque, né, eu tenho que equilibrar bem os meus fósforos. Mas mesmo assim é uma morte gigante, né? Quando você decide que você não vai mais jogar recursos fora, também é um processo de morte e também passa frio, porque em algum nível é uma mudança de consciência que faz você ter até um outro corpo, né? Se aquele corpo era viciado só em soltar e soltar sem pensar, na hora que você fala assim, não, agora é proteger os meus recursos até aqui, focar nesses recursos que tem, assim, é uma morte gigante também. Eu fiquei pensando aqui, porque eu falei, gente, é um processo inverso de você desperdiçar, mas que exige muito internamente, uma resiliência muito grande, até uma resistência quando você tem que passar frio em algum nível. Eu vou até dar um exemplo, porque eu não estou sabendo muito bem associar com frio, mas assim, outro dia eu vi uma mensagem falando assim: sangrei, mas não repeti. Tipo, em algum nível, você se suportar, se aguentar, resistir, se resistir para poder fazer uma mudança, né? Que dá um frio danado também, sai sangue,
Mas, assim, depois que você fala, cara, eu resisti, passei, não foi fácil, mas eu tô mais sensível, assim, não sensível, vulnerável. Eu tô com uma pele mais forte, com mais consciência, sabe? Então, não é um processo fácil, mas é como se fosse assim, tá? Eu vou sofrer com consciência, porque eu vou escolher nesse momento, não o sofrimento, mas a resistência mesmo, sabe? Para poder pular de consciência. Eu não sei se eu consegui explicar, mas eu comecei a associar essa situação. Que eu falei, gente, não tô jogando fora, mas tô passando frio. Porque para eu dar o salto que eu quero, eu vou ter que ter resistência. Porque se eu não tiver resistência, eu não vou chegar onde eu quero. Eu vou continuar sempre fazendo a mesma coisa, porque é o que eu conheço. E me dá alguma coisa de retorno? Dá, mas dá limite também, porque não evolui, não passa de fase, sabe? Então, eu acho que segurar os fósforos e passar frio também, juntos, segurando os recursos para poder fazer algo diferente, não é fácil também, sabe? Não é fácil. Não é fácil, e maravilhoso isso que você falou, porque está totalmente alinhado, né? Porque é exatamente o próximo ponto, que é o cabelinho de ouro. Uhum. Então, chega um momento em que o frio ele vai se tornar insuportável. Uhum. Né? Então, a gente precisa que essa energia criativa ela se renove, ela rejuvenesça. Porque, assim, uma coisa é a gente ter consciência de que eu tenho que acender uma fogueira e que eu não posso gastar todos os meus fósforos e proteger isso. Outra coisa é não ter uma ação disruptivo bastante, libertador o bastante, que faça com que essa menina nunca mais veja um fósforo na vida dela. Uhum. Com que ela não passe frio nenhum. Né? Com que, muito pelo contrário, o frio esteja lá fora, feito esse cenário que eu botei, e ela esteja numa casa quentinha, acolhida, confortável. Então, são dois aspectos. Às vezes, a gente até tem consciência de, peraí, eu não posso gastar todos os fósforos, porque senão ferrou. Mas também não tem a consciência ou a força para fazer a ação que mudará tudo. Uhum. Né? E, às vezes, nesse estado de consciência, sozinha, na marra, enfrentando o frio, a chuva, tendo que colher os fósforos, tendo que ponderar tudo, aí é mais difícil. Então, é o momento de ter ajuda. Né? É o momento de estar nos estudos, é o momento de ter o acompanhamento pessoal, é um momento também de ter, às vezes, essa pessoa que vai vir de fora e vai ajudar nessa estratégia. Porque ela tem que acender uma fogueirinha, mas não dá para viver de fogueirinha, ninguém vive de fogueirinha. Uhum. Então, a ilusão, às vezes, a gente tem a força de reconhecer a ilusão, mas às vezes não tem a força necessária para romper a ilusão. Diz, eu sei que é ilusão, e aí isso tudo é maturidade, é tempo, é consciência, tudo como deve ser, o fruto quando está maduro cai do pé. Mas também tem que acontecer esse ponto. Em algum momento, essa ilusão consoladora tem que ser rompida e finalizada. E geralmente isso acontece quando a mulher está num nível tão cansada que ela simplesmente toca o tipo, tô nem aí. Então, ela vai lidando com o emprego e pede folga, e pede recesso, e fica naquilo, até que chega um momento em que ela pede demissão, vai morar numa vila lá na Noruega, não quer mais saber de nada, desativa as redes sociais. Então, quando ela força demais esse momento, às vezes a ruptura ela acaba sendo drástica. Quem não conhece uma história assim, né? Muito pelo contrário, a galera que faz isso vira filme, vira livro, né? Aquela pessoa que ela tentou ir riscando fósforo, ela tentou ir ponderando fósforo, ela tentou ir dando um jeito até que ela simplesmente cortou tudo. Então, assim, essa consciência também é importante. Até que ponto eu tenho que ficar fazendo a gestão dos meus fósforos e até que ponto isso tudo tem que ser desprogramado. Né? Porque estar também achando que equilibrar a sua energia em pratos que nunca ficam em equilíbrio é o caminho, também é uma ilusão. É aquela pessoa que o emprego é ruim, mas
paga as contas. Aí final de semana ela vai pra praia, porque ganha bem, aí vai pra praia, descansa na praia. E não vai nem pra frente nem pra trás. Em momento nenhum, a vida vai passando e ela nem rompe com o emprego e fica tentando equilibrar a energia. Fazendo sentido? Então, assim, também é uma ilusão. E aí é onde a gente entra no segundo ponto. Chega um momento em que a energia está esgotada. E não tem outro caminho a não ser retornar aos braços de Laloba. Não tem outra solução, tem outro caminho. É o momento da ruptura. O que a gente tem que fazer? Evitar que esse ponto extremo chegue. A menininha, a Sapatinhos Vermelhos, ela teve todas as chances de evitar os sapatinhos. Então, chegar ao ponto em que ela amputa os pés e corta os próprios pés para se libertar, é o estado mais grave. Então, a gente tem que ir tomando consciência, conversando com a nossa Laloba, fazendo quantos mergulhos de alma forem necessários, se cercando de recursos. O que são recursos, né? Universo, o que é compatível, favorável? Quais pessoas, situações, lugares, fontes, energias são contribuição para que eu acesse a minha realidade verdadeira, mais autêntica e alinhada com a minha versão abundante. Então, é um grupo de amigos, é um grupo de mulheres, é um ritual, é um livro, sei lá, é uma ONG, onde eu consigo todos os recursos, quaisquer que sejam, que vão me ajudar a desprogramar essa realidade de sofrimento e dor. Essa é a grande pergunta. Essa menininha, ela tinha que ter caçado alguém, uma pessoa, um lugar, uma ajuda, qualquer coisa, um ser mágico da floresta que ela invocasse. Mas ela tinha que ter procurado os recursos necessários para que ela nunca mais sentisse frio. Né? O sistema, ele é pesado, ele faz a gente estar, às vezes, repensando algumas situações, mas uma coisa é estarmos vivendo momentos de expansão. Outra coisa é o frio da alma. O frio da alma é aquele choro no banho. O frio da alma é aquele acordar em torpor de manhã, sem saber o que vai fazer no seu dia. O frio da alma é a sensação do vazio. E isso é o frio da alma. É realmente uma coisa que não importa o momento em que você esteja, você está num bar cercado de amigos e está frio. O coração está frio, a alma está fria, não aquece. E isso é o frio da alma. Então, tem essa diferença também. Às vezes a gente está passando por situações desafiadoras e vamos ser persistentes e resilientes. Às vezes, em alguns pilares ou por algum trauma mais profundo, a alma está gélida. Isso daqui é sério. Conseguiram entender? Eu consegui me expressar? Então, não são os desafios cotidianos. Desafio cotidiano, a gente não é fósforo, não tem ilusão. A gente está tentando acertar, está inventando. A gente está ali com Baba-Yaga, disputando, querendo uma caveira de Baba-Yaga, lutando com um caldeirão, estamos ali na luta. Não é o frio da alma, tá? Isso não é o frio da alma. Tem ilusão ali junto com Baba-Yaga, você sempre vai ter um pouco de ilusão, porque é um tempero. Mas não é uma coisa que te move, que te bloqueia, que te congela, que vai amanhecer. Não, o frio da alma ele vai ficando cada vez mais frio. Cada vez dói mais. Pode falar, Deusa. É interessante, né, você falando, porque quando a gente está em estado depressivo e utiliza psicotrópico, a gente fica com a alma assim paralisada, né? E assim, eu já tomei remedicação que eu não sentia nada, nem tristeza, né? Porque estava tirando da tristeza, então não tinha nem tristeza, não tinha nada, eu tinha que fingir que eu sentia, e assim, me caiu a ficha, né, agora, que a gente fica num estado que vai se deixando e assim, acende todos os fósforos e nada tira do estado que não é só depressão, é a falta de autoconhecimento também. Não estou desmerecendo nem questionando depressão, entendeu? Estou falando
da condição que eu vivenciei, assim. Então, o quanto essa iniciação, o quanto é importante estar aqui, o quanto é importante se debruçar para se enxergar, né? Dividir, compartilhar e trazer aí uma deusa mais experiente para poder nos provocar, né? Porque você cutuca a nossa fogueira, nossas lanternas, nossos fósforos, para a gente não ficar acendendo, jogando na água, jogando em qualquer lugar, jogando para qualquer pessoa, e no final a gente está apagada, né? Então, assim, me doeu aqui um pouco, sabe? Me doeu uma dor necessária. E tem uma coisa do frio, que mais uma vez eu sempre fui muito friorenta, né? Então, o frio me pega. Que eu estava relendo aqui, eu até escrevi, né? O frio é o beijo da morte, porque quando você quer que algo pare de existir, você só ignora, né? E ela está ignorada. Ela está auto-ignorada e ignorada por tudo que está ali. Só que é a gente que tem que também se iluminar, né? Porque você pode chegar aqui para... Assim, eu faço convite para vir para cá para várias mulheres. Elas não estão, né, não estão ocupadas com outra coisa. Elas estão ou no Instagram, ou estão fazendo comida para o esposo, ou estão, assim, entorpecidas. Ai, ai. Grata pelo convite, né, a elas, mas é assim mesmo que funciona, né? Tudo tem o seu tempo, o seu nível de consciência, né? Mas é muito esse olhar, é entender que no começo a gente vai, eu também, né, já quando eu tive a separação do meu relacionamento abusivo, fiquei em depressão. No começo você vai riscando fósforos, eu fiquei workaholic, eu só trabalhava. Eu chegava tão cansada que aí eu não tinha nada. Aí eu não tinha tempo de olhar para a relação, não tinha tempo de questionar, no outro dia eu já tinha que acordar que tinha reunião cedo. Então, era um fluxo incessante. Só que chega um momento em que esse fósforo, a gente não tem mais fósforo, a caixinha acaba. E aí é quando entra o torpor. É quando já está tão sem acreditar em nada, que não tá mais nem querendo ajuda, não tá mais só quer, sabe, só quer dormir, já não tem mais o desejo de resolver nada, já não tem mais a necessidade de se sentir bem consigo mesma, já não se olha mais no espelho, já não está mais nem aí se está bonito, se está feia, se está bem ou se está mal, já entra num autoabandono, né? No final ela senta e ela já não está mais querendo vender fósforo para ninguém, ela já não está mais tentando que alguém compre o fósforo, ela já está riscando os fósforos dela até que eles acabem e pronto. Ela já está sentada no chão, ela já não está mais sentindo as pernas, mas ela já não está mais olhando para isso. Então, é por isso que é importante esse retorno constante à pele de foca, impor limites aos parentes, para que a gente sempre esteja em consciência sobre si mesma, conectadas ao nosso ser selvagem, né, para que evite esse tipo de estado. Né, e quando estar nele, ter a força de dizer, eu preciso sair daqui, e pedir ajuda para quem quer que seja, e conseguir, né, se permitir se ajudar, e aí é quando entra, né, o que Tati falou, de manter a persistência, manter a confiança de sair desse estado, né, aí, nesse momento sim, sangre o quanto sangrar, saia daí, levante-se e saia daí, encontre algo que lhe aqueça, né, como a avó dela deveria ter falado, saia daí, não importa o quanto doa, não importa o quanto o desafio seja grande, saia daí. Então, é esse a grande força. Esse sair, às vezes, ele é físico, ele é geográfico, no meu caso foi geográfico, né? Eu saí de Recife, então, saia de onde quer que seja, faça o movimento que se requer, né? Para quê? Para romper com essa realidade gélida. Né? Que o que acaba acontecendo, todas as vezes em que há um profundo peso emocional, a medicina, o que ela faz? A medicina tradicional, ela é objetiva. Estou com dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. Estou com dor de estômago, remédio para estômago. Estou me sentindo muito triste, não vai sentir mais nada. Remédio, modulador de emoções. Modulador moral. Então, você sai preenchendo os buracos. Porque o objetivo da medicina tradicional é tratar o corpo físico. Não vai tratar, o médico nunca vai chegar para você para fazer um questionamento mais profundo. Isso quem vai tratar é o terapeuta, que vai trabalhar corpo mental, corpo espiritual, corpo emocional.
né? Então, o neuropsiquiatra, né, qualquer outra especialidade da medicina tradicional ocidental vai estar trabalhando o corpo físico com qualquer coisa que resolva o problema próximo, né? Já a medicina tradicional, quando a gente vai trabalhar oriental, não, aí a gente já tem uma abordagem um pouco mais holística, né? Como a MTC e algumas outras filosofias, mas aí também é outra história. E marromeno também, hoje em dia está tudo muito tapa o buraco. Tranquilo até aqui, Deus? Na medida do possível. A gente passa então para o segundo conto, que é Os Três Cabelos de Ouro, que é bem pequenininho. E aí é para a gente entender, então, ok, eu parei de riscar fósforos, entendi que estou congelando, né? Congelada não, mas estou congelando. E agora? Como é que faz? E por onde eu começo? Três Cabelos de Ouro. Alguém quer ler? Plínio. Pode falar. Engraçado, né? Geralmente eu não consigo entrar por causa dos plantões, e nada é por acaso, né? E haja fósforo para ser queimado, viu? Né? Assim, você lendo, você falando sobre isso, você sabe muito bem a minha história, né? Do que eu passei, do que eu vivenciei. Então, é impressionante como isso vem mexer com você, né? Porque a gente vive nesse congelamento, né? De tudo que a gente passa, né? E a gente, às vezes, se deixa, né? Assim, acho que não é nem... A gente se sente nesse sentar com esses palitos, né? Com esse fósforo, sem ter alguém que nos acolha nesse momento, né? Assim, quantas vezes a gente não já se sentiu nesse lugarzinho que essa menina estava, né? Quantas vezes a gente já se sentiu de não ter alguém que nos acolha, que não tem ninguém, e a gente está nessa batalha com a gente mesma de não conseguir enxergar a frente, né? Não conseguir enxergar o além, né? O além de nossa visão tão pequena. Então, assim, essa lição foi impressionante, não é à toa que às vezes a gente cai num dia justamente para escutar e ver, né, que a gente pode realmente batalhar para que esses palitos sejam movimentados na vida da gente, né? Seja de uma outra forma, de uma outra dinâmica, né? Arrou, que lindo, Deus. É muito feliz por ouvir isso. E é isso, nós temos energia criativa de sobra, tá? Energia criativa, vontade, desejo, sonhos, ambições, não é estoque, é fonte. Então, quanto mais a gente usa, mais o nosso corpo energético produz. Então, quanto mais a gente realiza sonhos e desejos, mais energia a gente tem para realizar outros. Né? Então, é importante entender isso. Eu não vou fazer um estoque de energia criativa e depois eu vou usar tudo. Eu vou descansar por um mês e vou renovar toda a minha energia criativa. Não. Eu vou descansar porque eu preciso restaurar, mas quanto mais eu crio, quanto mais resultado eu tenho, quanto mais a minha fogueira cresce, mais energia eu tenho para fazer isso crescer. Então, trazer esse olhar para se colocar em movimento, para colocar os nossos sonhos, né, para conseguir cada vez mais estar participando, estar acessando, né, o nosso estudo, lendo o livro, porque assim vocês vão colocando a energia em movimento, reassistindo capítulos anteriores, certo? Uhum. Fico muito feliz, assim vocês vão cada vez mais acessando mais força para realizar tudo que vocês desejam. Tudo está disponível o tempo todo. Vamos ler Os Três Cabelos de Ouro? Rosângela, por favor. Vamos. Os Três Cabelos de Ouro. Deixa eu tirar aqui. Peraí, o que tá me... Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu de um azul escuro de meia-noite, o velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos,
dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do seu queixo, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso nos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam, acompanhando o gemido das suas articulações à medida que ele seguia pelas trevas. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama no seu lampião se apagou e o velho caiu porta adentro, desmaiado. Alguém quer continuar ou eu continuo? Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira. E ela se apressou a chegar até ele, segurou nos braços e o levou mais para perto do fogo. Ela o abraçou como a mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou. E ali ficaram os dois, o pobre frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava. Pronto, pronto. Calma, calma. Pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira, e quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Nossa, ele era agora um belo rapaz, de cabelos dourados e membros longos e fortes. Mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha, com cabelos dourados trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido 3 fios da linda cabeça da criança e o jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho. Ting, ting, ting. E a criancinha nos seus braços desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu para se tornar o brilhante sol da manhã. Um continho mais fofinho, né? Depois da menininha morrer congelada. E esse conto ele traz, né? Ele traz isso que a gente já vem conversando sobre o se permitir descansar, né? Esse sol nascente, esse velho que se torna jovem é a energia criativa, né? Às vezes a nossa energia criativa tá velha, né? Muitas vezes esses processos de autoconhecimento falam assim: tire os sonhos da gaveta, traga aquilo que você sempre desejou fazer e nunca fez. Isso é muito bonitinho quando é motivacional, para fazer você olhar para o seu passado e desejar coisas que você queria naquela época. Mas quando a gente dá o comando desprograma e atualiza, desprograma é abre espaço e atualiza é traz para o agora. Eu tenho sonhos na minha gaveta, mas são sonhos que têm o menor sentido com a minha versão do agora, eu ia atrás de executar. Mas é muito mais fácil pegar os sonhos velhos do que simplesmente parir sonhos novos. Ué, se esse não é mais o meu sonho, porque era o sonho daquela época, e qual é o meu sonho do agora? Quais os desejos do meu self atual, da versão agora? Nem além do futuro, nem além do passado, além do agora. Então, é muito mais fácil estar gastando toda a nossa energia em sonhos velhos. Só que chega um momento em que essa energia ela esgota, ela fica exausta. E é preciso parar. Parar para quê, Aline? Para nada. Para nada. Parar. Quantas vezes eu pego Deus no caminho e digo, essa semana, esse final de semana, você não vai fazer nada. Nada. Você vai ler e só. E mais nada. Eu quero só acolhimento e mais nada. Você vai fazer uma comida gostosa, você vai fazer uma coisa que você gosta, só. Mais, não. Só acolhimento. Vai ficar pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto, calma, calma. Vai só ninar a si mesma. Quanto tempo você não faz isso?
Ah, eu já sei. Eu vou fazer assim, eu vou aproveitar então que eu tô com tempo, porque eu tô de férias, porque eu tô trabalhando, porque é final de semana, porque é feriado. Aqui mesmo foi feriado, né? É feriado, então eu vou aproveitar e vou pegar aquele bordado e vou pegar aquele desenho, já sei, eu tenho um negócio lá atrás que eu tô querendo arrumar. Para, para. Respira, se sente, se balança. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Não dá para a mulher sair de um estado de estar quase congelando e resgatar a força da criação sem o vazio. Sem o vazio, não acontece essa transição. Não existe, é ilusão. Achar que simplesmente essa mulher está num relacionamento abusivo, e aí ela vai sair dessa relação abusiva, e aí ela vai simplesmente dizer: chega, tô separada, eu vou colocar esse homem para fora da minha vida, e aí ela vai arrumar emprego e cortar o cabelo, e aí ela vai ficar linda. Isso é filme, isso é Hollywood. Não existe. Filme, ela mudou a vida dela, e ela vai no outro dia, vai pra academia, e aí nananã, e aí depois daqui a um mês, quando ele encontrar com ela tá uau. Essa mulher, ela vai passar 1 ano, 2, 3, em transição, se reencontrando, se descobrindo, sem saber como é cuidar de si mesma. Faz parte da cura. É o que Clarissa cita, né, que é a parte mais escura da noite, né, que é do livro de... Como é o nome dele? Ela cita aqui, de São João da Cruz, é ótimo esse livro, a parte escura da noite, né? A noite escura da alma, quer dizer. E aí, a noite escura da alma é exatamente esse momento em que nem é noite, nem é dia ainda. A parte mais escura da noite. É tão escuro que é um momento de transição antes que o dia amanheça. Então, tá naquele limiar ali do horário. Nem amanheceu, nem ainda ficou naquela transição. E respeitar esse momento é fundamental. Então, o que a gente tem? A realidade na inconsciência. Na inconsciência, você vai chegar nesse ponto em que simplesmente você vai ser forçada por alguma questão ou por algum exemplo que eu já dei, né? Simplesmente largar tudo e dizer chega, vou descansar, não aguento mais, como ela também cita no livro. Ou você vai dar um bata do nada e vai jogar tudo para cima, tudo que você lutou. Ah, eu passei 20 anos lutando para conquistar isso e chega. Ah, eu conquistei um prêmio que eu queria muito, batalhei por anos para conquistar esse bem material, a minha casa própria, o meu doutorado, o meu concurso. E aí, quando isso acontece, você não sente nada, não te move a conquistar mais coisas, não te dá vontade, não te dá nada. É tipo, só isso, eu gastei a minha vida para isso. É pesado, é vazio, é como se fosse uma caixa sem nada dentro. E aí chega nesse ponto. E a outra versão é a nossa versão com a loba. O que é a versão com a loba, Aline? No ideal, é aquele momento em que eu vou estar dando o meu melhor, eu vou estar fazendo o máximo que eu posso, mas chega um momento em que eu tomo consciência de que chegou a hora de me ninar, que chegou a hora de entrar na minha caverninha e dar uma pausa. Eu tenho um projeto, só que aí desse mês eu vou avisar todo mundo que eu vou passar o projeto adiante, porque eu vou passar um tempo afastada. Eu vou passar um tempo, vou ter ressaca literária, vou passar um tempo sem ler livro. Vou dar uma pausa, vou dar um intervalo aqui e vou cuidar da minha energia, minimal. Porque é isso que ela faz, ela tira 3 cabelinhos. Quando a gente vai para a parte arquetípica, o cabelo está ligado a pensamento, né? A gente tem a cabeça cheia, né? Quando tem muito cabelo, não diz quando tem a cabeça cheia. Então, o cabelo ele está relacionado com a mente cheia. Quando ela tira 3 cabelos, significa aliviar a nossa mente. Às vezes a gente está precisando não refinar, a gente está precisando tirar. Que a gente vai colocando mais coisas, e mais detalhes, e mais pedacinhos nessa escultura, até que ela fica tão pesada que desaba. E se a gente deixar mais leve? Às vezes esse projeto está muito grande, às vezes essa ideia está muito grande, às vezes esse sonho está fora do seu contexto de recursos,
E se ficar mais leve? Se ficar por etapas? E se eu dar uma descansada? Se eu repensar ele todo? Então, esse é o convite do cabelinho de ouro, é a gente ter essa consciência de que não existe esse momento em que está em inércia e paralisia e dor, e de repente está em ação, cura e força. Existe um gap aqui no meio, existe um intervalo que vai levar o tempo que for necessário. E como é que eu sei que eu já não estou mais no frio, Aline, que está diferente? Porque a realidade vai mudando. No frio, você vai estar parada e vai estar no intervalo, mas se a alma estiver fria, dia após dia fica mais frio. Se eu estiver no momento de intervalo, dia após dia eu fico mais forte. Essa mulher do exemplo que eu dei, que está nesse processo pós-relacionamento, dia após dia, ela vai ficando mais forte, ela vai ficando mais consciente, ela vai colocando os desejos dela em prática, ela vai dizendo não com mais firmeza. Conseguem perceber a diferença? Ela está em recesso energético, ela está em processo de cura, ela está em casulo, mas ela vai cada vez mais ficando mais selvagem. Essa é a diferença. Porque tem muita mulher que acha que está no recesso, mas não está. Está na ilusão. Ah, eu estou tirando um tempo para mim. Né? Dia após dia ela fica mais gelada. Está na ilusão. Entendem? Faz sentido por aí? Esse conto me lembrou uma música, não sei se lembrou vocês também, católica, pelo menos na igreja católica cantava muito, que é: havia um homenzinho torto que morava na casinha torta, sua vida era toda torta, seu caminho era todo torto. Então, essa pessoa toda torta, toda desengonçada, que artrite para tudo que é lado, artrose para tudo que é lado, me lembrou isso. Aí essa musiquinha veio na minha cabeça na hora. Outra frase que também a Aline falou, que é a questão de a noite ser sempre mais escura logo antes do amanhecer, né? E o fato dele ser o próprio sol, né? Me deu um bocado de questão de estação mesmo, assim. O inverno passando, né? O que a gente está vivendo agora da nossa busca pelo sol. Né? O inverno nada mais é do que a nossa espera para que o nosso corpo, nossa produção, tudo nosso seja aquecido novamente pelo o sol, que é a estrela maior. E aí, na minha cabeça, veio muito isso, o fato dele ser o sol. Quando falou dos cabelinhos, eu pensei que talvez fosse uma metáfora para ela deixar um pouco daquele sol, daquela luz também dentro da casa dela, né? E aí, para mim, pareceu muito um conto de esperança, sabe? Um conto de esperança, um conto de luz, um conto que traz a ideia de você estar, às vezes, num momento difícil, né? Numa transição difícil, em que o sol nasce, ainda há sol. E estar preparado, estar com as ferramentas mentais, espirituais, para chegar nesse momento em que o sol reacende. Perfeito, uma ótima perspectiva também. Geralmente, quando nos contos, assim, quando joga ao chão, tá soltando aquela energia, né? Então, ela tá trazendo a possibilidade desse sol também ficar ali mais leve. E é interessante observar esse lugar do sol que Larissa trouxe, para a gente também entender que sempre, não importa o quanto esse velho esteja, né, o quão velha a nossa energia criativa esteja, ela vai retornar à sua forma mais solar, mais intensa, mais viva sempre, né? Sempre vai retornar, porque é o caminho dessa energia, né? Mais tempo, menos tempo, mais, né? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Então, é sempre a gente acreditar nessa confiança, nesse poder de renovação.
eu acho que a grande mensagem, na verdade, é essa. La Chorona, ela pode resgatar os filhos, ela pode limpar, deixa assim, Deus, ela pode limpar o rio, ela pode resgatar os seus filhos, ela pode ter águas cristalinas de novo, a menininha dos fósforos, ela pode sim se aquecer, e esse sol, ele vai sim retornar à sua forma mais jovem, viva, vibrante e intensa. Então, é um conto da gente simplesmente romper tudo aquilo que mantém o padrão de dor e sofrimento, né, custe o que custar, mesmo que a gente tenha que arrancar fio de cabelo, custe o que custar, para poder criar e manifestar a realidade mais leve que vem em seguida, né? Uma realidade mais alinhada. O sofrimento, ele é uma ilusão, ele é uma manifestação de um padrão de distorções, né? A natureza, ela é abundante, leve, está tudo disponível, né? A dor e o sofrimento fazem parte da matriz, né? Da ilusão que a gente é inserido, fazendo com que tudo se transforme cada vez mais em situações desafiadoras. Claro que existem questões que a gente, né, tenta combater, mas é um pouco mais lento. Mas existem mil maneiras de se viver a mesma realidade, existem mil maneiras de se fazer a mesma coisa. Então, é importante também trazer essa consciência, né? Às vezes você não vai mudar toda a sua carreira, mas existem mil maneiras de definir a sua rotina, de lidar com as suas emoções, de trabalhar da forma como você trabalha, de viver o seu sonho. Então, não é jogar tudo para cima, mas talvez virar o prisma para tentar ver de outra forma e agir e reagir de outra forma, certo? Pode falar, Deusa. Eu estava olhando aqui a análise, né, em diálogo com a sua fala, quando você fala da noite, né, então, a noite é o mundo da mãe Nix, né, a mãe da aurora, né, a mãe do dia e da noite, e para mim, eu não sei para vocês, é muito difícil descansar ainda. Eu ouvi uma frase da minha filha que me assustou, né? E aí foi um ponto de consciência. Ela falou assim: você só descansa quando adoece. Então, eu falei: eu vou viver uma semana, como você está dizendo, sem tocar no notebook, sem WhatsApp, muito só para comunicação breve. E vou curtir o São João. Eu nunca fiz isso na vida, né? Vou para a noite, vou com uma galera que dança e que não se embriaga, né? Não se entorpece, sente o que está vivendo e tal. E aí, assim, o quanto foi difícil para mim, sabia? Porque eu olhava para minha casa estava virada. Porque eu só curtia à noite. Eu não sei se isso foi entorpecimento, mas. E dormia, sabe? Por isso que eu tô falando da noite aqui, porque daí à noite, os balões, o São João, a festa, sabe? A dança, a comunidade. E aí eu ficava, meu Deus, mas a minha vida vai virar um caos, porque eu parei tudo, e depois como é que eu retomo? E até agora, né? Eu ainda estou nessa semana sabática, mas aí hoje eu não consegui mais. Hoje eu já fui para o computador, eu já fui ler, já fui ver coisa do trabalho. Eu falei, não, mas você não tinha combinado uma semana? Cadê a semana? Já. Aí minha filha falou, cadê a sua semana? Né? Já, não tem 7 dias ainda. É complicado, porque a gente vive milhões de anos só na queima de fogos e fósforos, às vezes de fogos, né? Porque você acha que você está feliz fazendo aquilo, que na verdade você está se anulando, se apagando, se entorpecendo, e não ensinam a gente a descansar, né? E é do sistema, como diz você, faz parte da Matrix. As nossas mães eram assim, são assim. Minha mãe não para. Para minha mãe descansar, pronto, é adoecer. E é isso, é o vazio, assim, você falando, né? Poxa, eu estou num vazio, então eu tenho que acolher e vai. Calma, calma, pronto, respira e fica quietinha. Oh, Deus, não é entorpecimento, né? Tem uma frase que diz assim, do livro Sumei Hazayama, que eu gosto muito da Elizabeth Gilbert, que ela diz que o guru falou, né? Que o desequilíbrio no amor é o equilíbrio. Essa ilusão de uma vida perfeitamente equilibrada
Não existe. Vai ter momentos em que a gente vai colocar mais energia em algumas partes. E sempre que o pêndulo está puxando demais para um lado, quando a gente soltar as barreiras, esse pêndulo ele vai todo para o outro. A questão é, não pode ficar nesses extremos, tá o tempo inteiro assim. Trabalha, 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 aí joga tudo para cima. Aí trabalha, trabalha, porque aí a gente vai estar trazendo um senso de punição e recompensa, que aí sim, né, é perigoso. Mas aí parar uma semana e mergulhar completamente numa energia de vida é um ponto, porque estava muito represada aqui. Essa energia ela vai explodir, expandir. Então, também é entendendo essas explosões, ir entendendo esses lugares, como é que fica essa sensação, e silenciando essa voz do crítico, né, para ir trazendo mais consciência, para não estar se cobrando, mesmo estando vivendo outra coisa, né, para evitar uma ruptura interna, em que eu estou vivendo uma realidade, mas a minha mente está vivendo outra, né, como eu gosto de brincar, que é o estado do vestibular, né, na época do vestibular, o adolescente não tem maturidade emocional ainda, então ele acha que devia estar o tempo inteiro estudando, que é o que o sistema diz. Ué, tu não está estudando não para a prova não? Para o vestibular, para o Enem, né? Então, ele está em permanente estado de cobrança. O que a gente tem? Uma quantidade exorbitante de adolescentes hoje com ansiedade, tomando medicação controlada, menos de 18 anos, né? É um negócio enorme. Exatamente porque a mente está completamente aprisionada numa demanda exaustiva e não dá permissão para a mudança, para o lazer, para a vida, né? Não consegue, está aprisionado em um único pilar da roda da vida. Então, são consciências, são movimentos, né? Essas coisas são devagar, sejam gentis com vocês, sejam gentis nesses processos. Esses processos, eles vão acontecer infinitas vezes. Às vezes a mulher está ali pronta, super madura, super maravilhosa, e tem filho. E aí entra num novo vórtice, se vê novamente aprisionada na maternidade. Aí tá tudo maravilhoso, deu tudo certo, aí muda de emprego. Aí separa. Aí se apaixona, toda a vida tá perfeita, aí se apaixona. Aí vem mulher esqueleto junto com a paixão. Então a gente vai estar sempre vivendo novas expansões de consciência, né? Porque é assim que deve ser. Então, sejam gentis com vocês, os processos eles vão acontecendo, as consciências elas vão expandindo, né? E aí a gente vai aprendendo a lidar com a persistência, com a resiliência, né? E enfrentando o que quer que venha, para que a gente possa ir aos poucos limpando esse rio da criação, descansando quando é necessário, fazendo as pausas, saindo do 8 do 80, devagarzinho. É tanto que o próximo conto é Deusas Sujas, é bem pequenininho. Mas aí depois é o Urso da Meia-Lua, que fala exatamente sobre essa persistência, sobre a gente subir uma montanha, enfrentar o que tem que ser enfrentado, para conseguir um pelinho do urso na meia-lua dele. Então é outro movimento, tá? Que é o que se requer quando a gente entende que vai precisar se mexer e sair do frio. Não vai sair do frio do dia para a noite, vai ter que ir fazendo um movimento gradativo para conseguir o resultado que se deseja. É o conto do urso da meia-lua, tá? Então, a gente poderia, se vocês quiserem, fazer Deusas Sujas na semana que vem. Não sei como está a correria para vocês, mas são só 10 páginas, é bem pequenininho. E aí, então, a gente não daria mais espaço, 15 dias para fazer o uso da meia-lua. O que vocês preferem? Ou 15 dias também para Deusas Sujas? Como é que está a energia de vocês? Vocês acham que conseguem ler mais um? Ou ainda falta terminar esse capítulo, né? Que tem algumas vezes que não terminaram ainda de ler La Chorona. O que vocês preferem? Que a gente faça o próximo encontro na semana que vem ou daqui a 15 dias? Para mim, daqui a 15. Eu também. Perfeito. Então, 15 dias. E aí é o tempo de vocês estudarem, reassistirem, lerem o capítulo inteiro, e aí a gente pegar as Deusas Sujas no próximo encontro, que é bem pequeno, mas aí vai trazer agora a questão da sexualidade, né? Como é que a gente vai trabalhar essa energia criativa que está totalmente conectada ao nosso chakra básico umbilical, que fala sobre energia sexual. Né? Uma energia sexual bem ativada não é apenas a relação sexual, é a energia orgásmica, né? O nosso Kundalini, a energia de criar, de ver além, de ter vida, né? Tá tudo relacionado a uma energia criativa, certo?
Gente, vocês ficaram com alguma dúvida, né? Esse conto, ele é grande, né? São 3 contos, na verdade, né? Tranquilo para vocês. Hoje estamos com um Encontro à Lua cheio, um Encontro à Lua, ó, com um Stella em Estudos cheio de companhias, né? É Luna, é Gi, estamos hoje maravilhosas aqui. A loba. Ó, É uma a lobinha, vocês loba. sabem, né? Ó, é uma loba mesmo. É uma loba no clube da La Loba. Que chama Gente, Luna, né? Que é nada mais e louca. Luna, nada mais bruxesco do que uma loba chamada Luna. Gente, fez sentido para vocês? Foi contribuição? Vocês estão com alguma dúvida? Bateu alguma consciência que vocês queiram compartilhar? Alguma decisão? Ler e entender é uma coisa, ler, entender e integrar é mudar. Tem muita coisa para integrar. São 2 contos bem diferentes, né? E ao mesmo tempo eles estão dentro de um conto, de uma parte do livro pesadíssima, que é La Llorona. Então, é muita coisa para integrar, realmente. Mas me deu muita esperança, me deu muita esperança, me deu consciência, sem culpa, sem ir para a área do julgamento. Consciência sem julgamento. Consciência de mudança, de reanálise e de autorrespeito, de literalmente deixar me mimar, me nindar, me acolher, me respeitar. Isso foi muito bom para mim. Uhum. Mais alguém quer compartilhar? Eu quero que o sol volte amanhã, porque tá muito frio aqui em São Paulo, tá um dilúvio. Misericórdia, tá muito gelado. Já tem uns 3, 4 dias que tá assim muito frio. Aí alguém falou que o sol vai voltar amanhã. Eu falei assim, vou ficar com essa frase na mente. É essa frase que eu vou dormir hoje. Amanhã o sol volta. Boa. Luciane, você ia falar? Não, só é uma gratidão, foi maravilhoso, assim, foi assim, um presente de verdade. Esse capítulo, assim, mexeu muito mesmo. Que bom. E é o processo que eu estou passando mesmo, de ancorar, de descansar, de parar um pouco, de ter consciência, né, como a gente já falou antes, né, assim, eu fiz a opção de sair de algum emprego justamente para poder ancorar isso aí, para poder colocar algumas coisas minhas em prática, então, assim, tudo isso que você falou veio muito para mim, foi assim uma tapa na cara mesmo, assim. No início do capítulo, você falando, eu disse, poxa vida, isso é para mim, é o tempo todo, só era tapa, tapa, tapa. Mas assim, era uma corda, não era nem tapa, era uma corda. Foi muito gratificante. Fico feliz, que bom. E vamos nos erguer todas juntas, né? O grupo está aí, não é só para falar do livro, para também conversar. Tem vários terapeutas, né? Tem várias mulheres, às vezes até um cafezinho, um papo que citamos. Gente, estou precisando falar. Alguém tem 5 minutos? Bota lá no grupo que estiver disponível, entra, troca uma ideia, né? Rede de apoio também faz parte desse processo de cura todo. Mais alguém quer compartilhar? Oi, cadê? Você ficou com alguma dúvida? Você conseguiu ouvir tudo? Tá podendo abrir o microfone? Não sei. Você está descansando? Está trabalhando? Oi, tá me ouvindo? Uhum. Sim, tô trabalhando aqui no meu segundo turno em casa, Saudade mas de você aqui nos encontros também. ai, nem me fale, amada. Eu vi lá, falei assim, o meu companheiro, ele tem faz uns 2 dias que ele tá trabalhando até tarde, né? E quando ele tá em casa, assim, às vezes a gente fica mais interagindo, né? Assim, e eu acabo esquecendo de algumas coisas, né? Que só acontecem à noite. E aí eu falei que vi que ia ter reunião hoje, falei, nossa, eu vou aproveitar. Então, eu vou colocar o fone, vou ficar escutando enquanto eu faço as coisas. Porque o Kalel dormiu 8h20. Aí eu já abri para ir para entrar na reunião. Falei, agora a hora é agora. Aí eu comecei a varrer aqui,
terminei de fazer um bolo, né, tal, tava escutando tudo. E, nossa, foi muito, muito sincrônico para mim, assim, eu acho que eu parei de ler o livro quando eu comecei, bem nessa parte, se eu não me engano, foi bem na Llorona. Tipo, não lembro nem se eu cheguei a ler ele, eu acho que foi o último que eu li, se eu não me engano. Mas principalmente o outro, do Caixinho Dourado aí que vocês leram agora, para mim encaixou muito no meu momento de agora, porque geralmente eu ficava muito nesse rolê de não deu certo isso aqui, mas beleza, bora, a vida que segue, sabe? Tipo, mal superei, já tô querendo fazer outra coisa, até ideias, assim, empreendimentos, coisas até de trabalho, assim, sempre fui muito assim, né? De começar, mas não ter essa energia muitas vezes de sustentar, né? E agora na maternidade eu tô aprendendo isso na marra, né? Isso de sustentar, né? E mais no prazer, graças a Deus, assim, graças a Deus, a minha maternidade assim, tem sido muito, muito gostosa, por mais que não é, sem romantizar, né? Não é nada tranquilo no sentido assim, né? Físico da coisa, mental da coisa, né? Mas é algo muito, me traz muita felicidade, assim. Meu filho é uma bênção mesmo na minha vida. E E aí eu tô nessa de me, como é que fala? De me ninar, né? Também a maternidade está ensinando muito sobre isso para mim, porque muitas vezes a gente quer emendar uma coisa na outra, né? E não tem energia para isso, né? Porque a gente quer ser produtiva, a gente quer reconhecimento, a gente acha que tá atrasada. E para mim foi tipo uma chave esse conto, sinceramente, porque é meio que como se eu não tivesse essa informação e eu precisava dessa informação, sabe? Não que a gente não tem, né? A gente estava escondida essa informação no meu inconsciente. E ela foi acessada, fiquei muito grata por isso. Então é isso, realmente, eu tô no momento que eu preciso me ninar, e não é uma ninadinha, tipo, tá tudo bem. Não, é uma ninada mesmo, tipo, é a noite inteira me ninando até, de fato, o sol raiar, né? Até essa energia voltar pro corpo de verdade, né? Esse fogo reacender. Não adianta a gente ficar forçando, né? Fazer as coisas, sendo que essa faísca não voltou, né? Então, foi muito gratificante para mim, foi muito bom participar. Eu acho que eu vou, inclusive, aderir isso que você falou, de me colocar à disposição e também de chamar lá no grupo quando eu quiser conversar, porque eu estou muito nessa fase, assim, também de querer me conectar, sabe? Mas mais no offline, tipo, não tô afim de, super rede social, eu tô afim de coisas mais ali no 1 a 1, em grupos de WhatsApp no máximo, assim, né? Igual a gente faz. Então, assim, gratidão. E é isso, gente, tamo juntas. Ah, que coisa boa, ficou muito feliz, né? Tudo como deve ser. A gente faz a abertura do campo quando está iniciando, exatamente para que todas aquelas que estão conectadas, às vezes podem estar aqui ouvindo, às vezes não estão, mas eu recebo mensagem de Deus dizendo que ficaram sintonizadas na energia durante todo o período do encontro, porque sabiam que o estudo estava acontecendo, né, não estavam podendo participar, mas estavam ali, né, energeticamente conectadas, energeticamente, né, sentindo a energia de todo mundo, né, afinal de contas o grupo é consagrado, protegido, então eu fico muito feliz, né, em vocês estarem acessando, também aprendo muito, também é uma ferramenta muito importante para mim, né, estar estudando tudo isso com vocês e ouvindo tantos comentários e aprendendo também, então eu só tenho a agradecer. Vamos tirar uma selfie para finalizar? Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. E que lindo, vou colocar lá no grupo. E então nos encontramos na terça, deixa eu ver aqui a data direitinho. Dia. Mandar aqui nos. Cadê? Eu vou fazer o prompt do cabelinho de ouro. Aí eu deixo mas aí lá. eu já. Tu já fez? Eu fiz a arte já com. Isso, eu fiz com a menininha dos fósforos. Deixa eu finalizar a gravação. Gratidão, gratidão.